Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis, propriamente capítulo 29. E olha, eu já te adianto, esse é um texto que me deu muito trabalho. O que eu quero dizer com isso? Gente, antes de eu vir aqui gravar o vídeo para vocês, existe um preparo, né? Obviamente, isso é importante. Existe um preparo, existe um tempo que eu passo estudando, lendo a respeito desse texto, lendo comentaristas, vendo o que outras pessoas falaram a respeito, lendo teólogos, enfim. Nós precisamos ter temor, nós precisamos sempre estudar a palavra de Deus com cautela, no sentido de não é o que eu acho, o que eu penso. É a palavra de Deus, então eu preciso ter a responsabilidade de realmente estudar aquele texto, tomar cuidado para não impor sobre o texto a minha opinião. Porque o texto não é sobre a minha opinião, é sobre o que Deus quis dizer com ele. Então o processo de estudo, de meditação, de orar, de tentar entender a mensagem que Deus tem pra gente através dessa porção, ele é muito fundamental. Então eu passo por esse processo, claro, mas dessa vez foi mais difícil do que costuma ser. O que eu quero dizer com isso, gente? O texto que nós vamos tratar hoje, ele não é um texto teologicamente difícil. O que eu quero dizer? Ele não é dos tipos de texto que gera divergência, que gera embate, que um pensa uma coisa, o outro pensa outra coisa, ou que aquele texto é quase uma incógnita, que quase ninguém consegue entender, ou ninguém nunca entendeu de fato o que Deus quis dizer com aquele texto. Esse texto não é desse tipo. Existem alguns textos na Bíblia que são muito difíceis, no sentido de que os estudiosos não conseguem chegar num consenso, de que a gente não consegue entender o que Deus tem para dizer de fato com aquele versículo, com aquela passagem. Mas não é o caso desse texto. Esse texto é um texto que deveria ser simples, é um texto que deveria ser fácil, a compreensão deveria ser mais fácil, mas não foi. Eu passei a semana batendo cabeça com esse texto e brigando com o texto e não conseguindo entender o que ele estava querendo dizer. Até que eu cheguei ao entendimento de que não é que eu não estava entendendo o que o texto estava dizendo. É que eu não queria entender o que o texto estava me comunicando. A palavra de Deus, ela tem disso. Eu quero começar o vídeo de hoje falando com você sobre isso. Quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia, nós não estamos estudando um livro qualquer. Nós não estamos estudando um livro meramente que tem o propósito de alimentar o nosso intelecto ou as nossas emoções. Nós estamos lendo um livro que alimenta o nosso espírito. Nós estamos lendo um livro que é a própria palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é como uma espada de dois gumes, que faz distinção, que separa juntas de medulas. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que nós lemos e meditamos na palavra de Deus, nós estamos conhecendo a Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos damos conta do quão inapropriados nós somos diante de Deus. E se dar conta disso é dolorido, porque isso fere o nosso ego, porque isso fere o nosso orgulho e porque isso vai contra tudo aquilo que a gente acha que é o certo. A Bíblia, ela quebra e derruba todos os pressupostos, todas as afirmações que nós mesmos instituímos como sendo a verdade. Ela vem e derruba tudo, mostrando que tudo não passa de mentira e ilusão, e a única verdade que se encontra é ela. E se dar conta disso, ter os olhos descortinados para a verdade, é muitas vezes dolorido. Então talvez você esteja crescendo no conhecimento da palavra e esteja também encontrando esses obstáculos, que são momentos em que a palavra te lê e você não gosta do que lê. São momentos em que a palavra ela é como um espelho diante de você e você não gosta do que está vendo. E eu gostaria de te encorajar a não parar se isso estiver acontecendo. Se quando você lê a palavra de Deus, ela te mostra o que você não quer ver, ela te faz ler aquilo que você não gostaria de ler a teu respeito, se alegre, porque é sinal de que está funcionando.
porque é sinal de que agora ela realmente é viva e eficaz na sua vida. Ela deixou de ser um texto que alimenta meramente intelectualmente a você e agora ela alimenta o teu espírito. Ela lê o teu espírito. Ela exatona aquilo que você precisa se arrepender e te mostra o que ainda precisa ser conformado à verdade. Não desista. Por mais dolorido que seja, porque é uma luta, né, entre a carne e o espírito, dói no nosso ego, dói no nosso orgulho, mas se alegre, porque é vivo, é verdadeiro e é eficaz. Está te conduzindo para um lugar muito bom, um lugar que vai valer muito a pena. Portanto, não desista, mas continue. A palavra, ela tem disso. Ela vai te confrontar, ela deve te confrontar. Jamais aceite uma pregação, uma mensagem, um ensino que nunca tem confronto, que nunca expõe aquilo que precisa ser transformado, porque isso é engano, porque isso não é eficaz, porque isso não produz frutos verdadeiros. Portanto, não desista, mas permaneça, porque se a palavra está te incomodando, se a palavra está te confrontando, ela está cumprindo o seu devido papel. Tendo dito tudo isso, abre a sua Bíblia em Gênesis 29. Hoje nós vamos ler uma porção que está do versículo 1 ao versículo 14. E eu quero conversar com você muito mais a respeito do que o homem, né, da nossa história, o personagem principal da nossa história, não fez do que aquilo que ele propriamente fez. Eu quero te mostrar aquilo que Jacó deixou de fazer e te mostrar aquilo que Deus fez. O tom da nossa conversa de hoje será esse. Vamos ao texto, vamos ler, vamos entender o que Deus tem pra gente? Então vamos lá, Gênesis 29, capítulo 1, diz o seguinte. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam, sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. Ah, e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas, disse ele. Olhem, o sol ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. E ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se. Removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Bom, antes da gente começar a entrar em versículo após versículo e entender bem detalhadamente o que tudo isso está dizendo, eu preciso te dar um contexto. Você percebeu que no primeiro versículo o que a Bíblia nos conta é que Jacó vai continuar a sua viagem. Que viagem é essa? Jacó era um fugitivo, lembra? Ele morava com o seu pai em Canaã, terra prometida, terra que Deus havia dado à sua família como uma promessa bendita, como algo especial. Jacó estava vivendo ali em Canaã,
Mas quando chegou o momento do seu pai Isaac passar o legado adiante, Jacó enganou o pai para que ele recebesse o legado, ele recebesse a promessa e não o seu irmão mais velho Esaú. Quando ele fez isso e quando Esaú ficou sabendo do engano que Jacó havia causado e que de fato ele havia recebido o legado, Esaú ficou tão irritado com tudo aquilo que ele resolveu exercer vingança e ele vai começar a elaborar uma forma de matar o próprio irmão. Diante dessa situação, Isaac e Rebeca, os pais de Jacó, resolvem que a melhor coisa para o filho naquele momento era fugir para a terra dos seus parentes, para o lugar onde se encontrava a outra parte da família deles. E essa região se chamava Padã Arã. É nesse momento que Jacó então foge, seguindo o conselho de seus pais, para não ser morto por seu irmão Esaú. E aí nós vimos no vídeo anterior que ele vai fugir e quando ele está nesse momento de fuga, partindo para Padã Arã, ele vai fazer uma pausa, porque ele já estava bastante cansado. Lembrando que naquela época, gente, a viagem não era feita de carro, não era feita a cavalo, não era feita de avião, eles realmente andavam. Às vezes eles contavam com a ajuda de camelos, de alguns animais do tipo, contava com o suporte ali de servos para ajudar no momento da dificuldade, mas não era o caso de Jacó, porque ele era um fugitivo, ele saiu às pressas, então Jacó estava literalmente sozinho, sem nenhum tipo de suporte, sem servos ao seu redor, sem grandes bens, sem uma riqueza para poder trocar com as pessoas que ele encontrasse no caminho. Jacó estava ali, ele por ele mesmo caminhando, ou pelo menos esse era o entendimento dele, de que ele estava sozinho, era ele por ele mesmo, caminhando naquele deserto, rumo a Padã Arã, com medo de ser morto pelo irmão no caminho, com medo de ser sequestrado, violentado e morto por alguém no deserto, porque existiam as pessoas que ficavam pelo deserto só esperando alguém vulnerável aparecer para saquear, para fazer algo de mal. Então Jacó estava num contexto de muito medo, vagando pelo deserto solitário, tentando encontrar Padã Arã, encontrar refúgio na região onde estava o restante dos seus parentes. E lembrando, gente, que na época não tinha telefone, WhatsApp, correios, sei lá, né, qualquer coisa do tipo que facilitasse a comunicação entre esses parentes. Se os parentes viviam em regiões diferentes, eles não tinham contato, eles não tinham muitas novidades, muitas notícias sobre o que estava acontecendo com cada um. Eles acabavam sabendo uma coisa ou outra que era trazida por mensageiros, por pessoas, viajantes que passavam na região, ficavam sabendo de alguma coisa, e aí quando passava na região do outro, acabava comentando, mas era algo muito pequeno, entende? Algo muito breve. Não existia GPS para ajudar Jacó a localizar Padã Arã. Então, entende que essa viagem a qual Jacó se propõe a fazer para fugir do seu irmão é como abraçar o desconhecido. Ele está indo para um lugar sem saber se ele vai chegar lá vivo, sem saber se ele vai conseguir chegar lá, sem saber se ele vai chegar lá e encontrar a família do seu tio, que há tantos anos eles já não tinham nenhum contato e não tinham tantas informações a respeito deles. Será que seu tio ainda estava vivo? Será que seu tio vivia em paz? Ou ele era odiado naquela região? E chegar falando a respeito dele seria um grande problema, poderia atrair problemas para a vida de Jacó. Entende como a viagem de Jacó não era uma viagem simples, como ele estava vivendo uma circunstância muito difícil? E aí nós vimos que nessa circunstância extremamente desafiadora, Jacó vai fazer uma pausa na sua viagem e vai descansar, vai tirar uma soneca ali, vai dormir um pouquinho. E quando ele dorme, ele é surpreendido pela bondade de Deus, que faz uma visita ao sonho de Jacó. Deus se manifesta a Jacó em sonho. Jacó viu o próprio Deus, ou seja, ele viu Jesus Cristo, porque Jesus é a imagem de Deus. Então, toda vez que você tem uma manifestação corpórea, seja por imagem ou seja realmente fisicamente, você tem o próprio Cristo no Antigo Testamento. Então, Jacó está vendo Jesus no seu sonho. E quando ele vê Jesus ali no seu sonho, naquela grande escada, o que Deus vai prometer, o que Deus vai falar para Jacó, é que ele estaria com Jacó em todo o tempo. Jacó não estava sozinho, Jacó estava com Deus. Deus caminhava
caminharia com ele, não o deixaria em nenhum momento, mas o levaria até Padã-Arã em segurança e lhe traria de volta para a casa do seu pai em segurança e cumpriria na vida de Jacó todas as promessas que foram derramadas sobre a vida dele. A promessa de ser o herdeiro do seu pai, a promessa de ser aquele que herdaria a terra, e ele seria o herdeiro e toda a sua descendência seriam os donos de Canaã, a promessa de que a partir dele uma grande nação seria formada e a promessa de que ele, através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Então Jacó, ele vai seguir viagem. Nós vimos que o primeiro versículo de hoje fala isso. Jacó continua sua viagem, certo? Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Jacó segue viagem. Só que ele está seguindo viagem após um grande acontecimento, após um momento de encontro com o próprio Deus, após de uma grande realização espiritual na vida desse homem. Ele conheceu o Deus dos seus pais. Deus não era mais para Jacó uma história que ele ouvia. Ele não era mais uma espécie de um fantasma, um nome que ele ouviu a infância toda, mas que parecia não existir. Não, agora Jacó tinha conhecido a Deus, ele tinha vivido uma experiência pessoal com o próprio Senhor. Ele viu que Deus era verdadeiro, que Deus era real, que Deus habitava naquela terra, e ele não só viu, mas ele ouviu da boca do próprio Deus promessas sobre a sua vida e a garantia de que Deus estaria com ele em todo tempo e em toda dificuldade. Sem dúvidas, Jacó deve ter saído desse momento e dessa experiência com o Senhor movido de alegria e de encorajamento para continuar essa viagem tão árdua e tão difícil que ele estava enfrentando. E aí ele continua a viagem e chega em uma região que o texto bíblico chama de Mesopotâmia. Talvez a sua Bíblia, assim como a minha, tenha uma mensagem de rodapé nessa palavra Mesopotâmia. Talvez esteja escrito que no original, na verdade, não era bem Mesopotâmia que estava escrito lá, mas estava escrito Filhos do Oriente. Isso quer dizer que naquela região onde Jacó havia chegado, que vai receber futuramente o nome de Mesopotâmia, era uma região que tinha recebido muitos povos vindos do Oriente. Então, no texto original, as pessoas se referiam a essa região dessa forma, a região dos Filhos do Oriente. Provavelmente, a sua Bíblia tem essa nota de rodapé e é por causa disso. Então, Jacó chegou a essa região. Assim como a região recebeu muitos filhos do Oriente, muitas pessoas vindas do Oriente, dentre elas estava a parentela de Jacó, estava o outro lado da parte da família de Jacó. Como assim o outro lado da parte da família de Jacó? Lembra que Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Abraão foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus, uma região que ficava, se eu não me engano, mais ao norte ali. Ele foi chamado dessa região para ir para uma terra desconhecida, para ser guiado por Deus até um lugar determinado, um lugar que Deus não revelou para Abraão naquele momento, mas futuramente, quando ele chega na região, ele descobre que é a terra de Canaã. Ali na terra de Canaã vai nascer Isaac e ali na terra de Canaã vai nascer Jacó. Mas Abraão, lá em Ur dos Caldeus, não era o único filho do seu pai. Ele tinha irmãos e o irmão de Abraão se chamava Naor. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, o seu pai, Terá, vai sair junto com ele. E eles vão fazer uma pausa em uma região chamada Padã-Arã. Naquele lugar, morre o pai de Abraão e Abraão dá continuidade à sua jornada, chegando finalmente a Canaã. Como a gente sabe nesse ponto da história, e também no momento em que Isaac se casa com Rebeca, que a família de Naor se encontrava em Padã-Arã, então a gente pressupõe, a gente entende que futuramente, em algum momento, Naor resolveu sair de Ur dos Caldeus também e ir morar na terra onde o seu pai havia morado em determinado momento, que é a região de Padã-Arã. Então, qual é a parte da parentela de Jacó que se encontra em Padã-Arã? A parte que se origina, que descende do irmão de Abraão, Naor. E Naor teve filhos, dentre eles um homem chamado Betuel. Betuel também teve filhos.
dois filhos que a gente sabe, né, claramente que a Bíblia nos conta, Labão e Rebeca. Rebeca era a mãe de Jacó, portanto Labão era o tio de Jacó que permanecia morando em Padã-Arã. Quando o servo de Abraão vem buscar uma esposa para Isaac e encontra Rebeca, ele encontra Rebeca em Padã-Arã, pega a Rebeca e leva para Canaã. Em Padã-Arã continua ali a família de Betuel, que é Labão. Então, quando Rebeca fala para o seu filho, olha, vá para a terra do meu irmão, vá buscar refúgio na nossa parentela, ela está falando para que o filho fosse para a casa do seu irmão Labão, fosse para Padã-Arã encontrar a outra parte da família. E nós vimos no versículo 1 que ele chega nessa região, mas ele não está ainda dentro da cidade de Padã-Arã, ele está nos arredores, ele está próximo ali, ele está na região da Mesopotâmia. Mas lembra que eu falei para vocês que naquela época não tinha GPS, não tinha um mapa que Jacó pudesse abrir e ver se Padã-Arã realmente estava perto, se finalmente ele estava próximo de Padã-Arã, se ele não tinha errado uma entrada, uma saída, sabe? Imagina, a gente erra com o Waze, né? Imagina você não tendo nada, você tá praticamente dando um tiro no escuro. Essa era a realidade de Jacó. Então ele chega na Mesopotâmia e aí a gente vai para o versículo 2. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Então veja só, Jacó estava em um lugar próximo a Harã. Ele chega na Mesopotâmia, ele está ali passando, ele continua a sua viagem, então ele dorme ali, ele chegou naquela região, ele precisa encontrar a família, ele precisa achar um refúgio. Então ele chega à Mesopotâmia e ele está observando, para quem será que eu posso pedir informação? Onde será que eu posso descobrir se eu estou perto de Harã ou eu não estou? Onde eu posso descobrir se o meu tio mora aqui ou não mora? Se eles conhecem o meu tio ou não conhecem? Se ele está vivo ou não está vivo? Então ele observa o terreno e aí ele avista um poço. E eu já expliquei aqui no canal que o poço naquela época, gente, era o point da cidade. Era um lugar onde praticamente as pessoas se reuniam em um determinado horário do dia para buscar água e levar para dentro da cidade para o seu consumo pessoal, ou levar para o rebanho, levar para o gado, enfim, né? Mas o poço era praticamente esse lugar de reunião, onde as pessoas se encontravam. Então era o melhor lugar para se obter informações. Quando Jacó avista o poço, e logo nesse poço ele não estava vazio, mas tinha ali 3 rebanhos, ou seja, 3 grupos de ovelhas com os seus respectivos pastores, então era uma oportunidade perfeita para Jacó obter informações. Nesse momento, Jacó se aproxima dessas pessoas, se aproxima desses pastores e ele pede informação. E a primeira coisa que ele pergunta é da onde aquela galera era, para ver se valeria a pena dar mais informações ou perguntar mais coisas. Porque se eles não fossem de Harã, talvez não fosse tão interessante ele ficar questionando. Lembra, gente, que a gente está vivendo, a gente está lendo a história aqui de um período muito diferente do que a gente vive. O período dos patriarcas não é esse entendimento de país, estado, não existia isso, entende? As guerras por disputa de território, por disputa de água eram muito frequentes. Tudo era suspeito, você tinha que tomar cuidado com o que você falava, para quem você falava. Será que aquela região estava em paz ou será que eles estavam em guerra? Será que ele poderia perguntar alguma coisa? Entende? Então ele chega perguntando de onde aquelas pessoas eram. E o que ele obtém de resposta dos pastores é que eles eram de Harã. Olha só, eles eram exatamente do lugar para onde Jacó estava indo. Lembra que Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú. E quando ele foge, ele tem 2 coisas em mente. Ele precisa achar refúgio. Ele precisava encontrar o seu tio Labão para conseguir se refugiar na casa do seu tio Labão. E quando ele vai fugir, ele vai receber uma orientação do seu pai. Ele deveria aproveitar que estava indo para a casa do seu tio Labão e se casar com uma das filhas do tio, porque era importante que Jacó se casasse
com mulheres de dentro da própria família, para que ele não viesse se casar com uma mulher que não fosse temente a Deus, uma mulher que não conhecesse nada a respeito do Deus verdadeiro, uma mulher que não tivesse costumes pagãos como os povos cananeus. Era muito importante que Jacó casasse com alguém que tivesse algum parentesco com a família de Abraão. Então Isaac fala para ele, olha, você vai se refugiar na casa do seu tio e case com uma das filhas dele, case com alguém daquela casa. Então quando ele chega nessa região, ele tem duas coisas em mente: conseguir refúgio e conseguir um casamento. Ele chegou e parece que ele já obteve uma boa notícia. Ele está diante de 3 homens que realmente são da região de Harã. Poxa, que bom para Jacó, parece que a sua viagem está se encurtando, ele está mais perto de finalmente obter o refúgio que ele tanto precisa. E aí ele vai fazer agora uma pergunta mais específica para esses pastores, e ele pergunta no versículo 5, vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Veja, Jacó não diz para eles que ele era sobrinho de Labão. Ele não dá muitas informações a respeito de quem ele era. Ele está primeiro sondando o terreno. Então ele vai ver se eles conhecem Labão, porque esses homens poderiam ajudar ele a chegar até o tio. E aí a resposta dos homens é, sim, nós o conhecemos. Opa, mais uma dentro. Mais algo precioso para Jacó. Eles não só são de Harã, como eles conhecem Labão, então Jacó está cada vez mais próximo de finalmente conseguir chegar ao refúgio de que tanto precisa e poder desfrutar do alívio de não estar mais tão vulnerável, correndo o risco de ser morto por seu irmão ou por qualquer pessoa que rondava ali o deserto. Então Jacó perguntou, ele vai bem? É muito interessante porque no original esse ele vai bem é na verdade ele se encontra em paz? Lembra que eu falei para vocês que nesse contexto era muito comum que os grupos, os clãs familiares estivessem muitas vezes em guerra por causa de espaço territorial, por causa de acesso à água, por causa de briga entre rebanhos, entre grupos de pastores distintos. Era muito comum que isso estivesse acontecendo. As guerras e os conflitos, eles eram constantes e eram muito difíceis. Então, olha Jacó tomando cuidado para cuidar da própria vida, né? Se protegendo. Ele pergunta, ele vai em paz? Ele está bem? Né? Ele está em um momento de paz na vida dele? Em outras palavras, né? Como é a imagem dele aqui entre vocês? Se eu falar que eu sou sobrinho dele, eu vou ser bem recebido ou vou me colocar em circunstâncias difíceis? E aí a resposta dos pastores é a seguinte, sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Ou seja, eles confirmam para Jacó que sim, eles eram de Harã, sim, eles conheciam Labão, Labão estava em paz, estava em um momento tranquilo, não era mal visto por aquelas pessoas, Jacó estava em um lugar seguro. E para confirmar como eles viviam bem com a família de Labão, como esses grupos viviam bem, eles falam, e olha lá, Raquel tá vindo, Raquel é filha de Labão e ela tá vindo com o rebanho de Labão, com as ovelhas de Labão para tomar água aqui do poço. Todas essas informações vão ajudar Jacó a perceber que ele estava no lugar certo e na hora certa. E é aqui que eu quero falar com você a respeito de algo muito importante chamado providência divina. A providência de Deus, o agir de Deus nas coisas comuns do nosso dia, através das pessoas ao nosso redor, para alinhar todas as coisas de forma a cumprir com a vontade dele sobre as nossas vidas. Lembra que Deus havia dito para Jacó que cuidaria dele e estaria com ele em todo o tempo, que não o deixaria até cumprir todas as promessas sobre a vida dele, que o levaria em segurança até a casa do tio e o traria em segurança de lá para a casa do seu pai. Lembra que Deus prometeu tudo isso para Jacó? Aqui, Jacó já está diante do cumprimento dessas promessas. Jacó está experimentando do cuidado de Deus. Gente, enquanto cristãos, nós não acreditamos em sorte. Nós não acreditamos em destino. Essa conversa de tome cuidado para não agir assim, porque você pode destruir o seu destino, porque você pode abrir mão do seu destino, vender o seu destino,
por causa de determinada atitude. Nós cristãos não acreditamos em destino, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos em um Deus que governa as nossas vidas e que orquestra todos os acontecimentos para que a sua vontade seja estabelecida sobre nós. O que Jacó vivenciou aqui não foi uma coincidência. Jacó não chegou num poço qualquer e coincidentemente os pastores que ali se encontravam eram pastores de Harã que conheciam o seu tio. Jacó não chegou num poço que coincidentemente era o poço onde a filha do próprio tio levava as ovelhas do tio para poder dar água a elas. Nada disso é coincidência. O horário em que Jacó chega a esse lugar não é coincidência, mas é fruto do agir do próprio Deus orquestrando todas as coisas em benefício de Jacó, em benefício de cumprir na vida de Jacó aquilo que o próprio Deus havia dito que cumpriria. A isso nós chamamos de providência. E da mesma forma como Deus agiu de forma providencial na vida de Jacó, Ele age também nas nossas vidas. E nós precisamos começar a ter mais consciência disso. Precisamos começar a viver como pessoas que têm a consciência de serem governadas por um Senhor, por serem governadas por Deus. Portanto, nada do que acontece nas nossas vidas é ao acaso. Aquela pessoa que você encontrou na rua não é aleatoriamente. A pessoa que você encontrou quando foi ao mercado, quando foi ao hospital, não é aleatoriamente. A porta que se abriu na sua vida de forma mais inesperada não foi aleatoriamente. A porta que se fechou na sua vida também não foi aleatoriamente. Os acontecimentos em determinado horário, em determinado período da sua história também não foram ao acaso. Existe um propósito em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas e nós precisamos começar a reinar o nosso olhar para reconhecer esse agir de Deus, porque isso vai mudar a forma como nós vivemos. Se nós começarmos a exercitar a nossa mente para entender que tudo que vem sobre nós é permissão divina, a ótica muda muito. Você começa a encarar as dificuldades e as bonanças da sua vida de forma muito diferente, de forma muito mais que corresponda ao coração de Deus, do que quando a gente vive como se Deus não existisse, como se Deus não nos governasse, como se as coisas acontecessem ao acaso. Sabe, um outro grande erro que nós cometemos é a ideia de acharmos que Satanás tem mais poder sobre os acontecimentos comuns do nosso cotidiano do que o próprio Deus a quem servimos. Gente, nós precisamos largar de mão essa grande mentira e esse grande erro que é acreditar que as coisas acontecem na nossa vida quando elas são ruins, porque Satanás está tentando nos prejudicar. Deixa eu te falar uma coisa, se você é um verdadeiro cristão, se você nasceu de novo, se você se converteu e Jesus Cristo habita em você, isso significa que você vive debaixo da soberania de Deus. Isso significa que Satanás não tem mais poder para te tocar e ele não tem autoridade sobre a sua vida. Satanás não tem mais autoridade para decidir nada do que você vai viver. Sendo assim, tudo o que acontece na sua vida, seja de bom, seja de mal, só pode acontecer por duas razões. Ou porque Deus tem um plano e Ele faz com que seja dessa forma, ou porque você usou a sua responsabilidade humana de forma equivocada. Não fique colocando Satanás no meio de coisas onde ele não está. Existem muitos cristãos que falam muito mais de Satanás do que do próprio Deus. Eles acreditam muito mais no governo de Satanás sobre as suas vidas do que no governo do próprio Deus. Acreditam em um Deus que é um Deus fraco, um Deus que não tem força o bastante para governar a sua vida. E aí tudo o que acontece de ruim é porque Satanás está me prejudicando. Isso não é verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. E quando nós somos libertos desse pensamento tão atrapalhado, a gente começa a desfrutar de uma vida muito mais abundante no Senhor, porque a gente começa a ter um entendimento correto. Então deixa eu te falar algo. Se você determinou que você iria para um culto, eu vou no culto de sexta-feira da minha igreja, e aí na hora de sair de casa, no caminho para a igreja, o seu carro quebrou,
Não foi Satanás que fez o seu carro quebrar. Não é ele, tá vendo? Satanás está fazendo de tudo para eu não ir na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você já é um cristão, não é assim que a sua vida funciona. Da próxima vez que as coisas saírem dos seus planos, da próxima vez que os seus planos forem frustrados, da próxima vez que você estabelecer algo e não funcionar como você queria que funcionasse, em vez de colocar a culpa sobre Satanás, comece a perguntar ao Senhor qual é o propósito dele com aquilo, o que ele deseja de você. Porque muitas vezes Deus frustra os nossos planos, ou para nos ensinar algo e retratar certos pecados e fraquezas no nosso espírito, amadurecendo a nossa fé, ou porque ele tem o propósito de nos usar em determinado contexto. Enfim, Deus tem o seu modo de agir. Gaste mais o seu tempo se relacionando com o Espírito Santo que habita dentro de você, tendo consciência de que Ele é o seu Senhor e, portanto, nada do que acontece na sua vida é o acaso. Gaste mais tempo nesse relacionamento e nesse entendimento do que acreditando que Satanás tem tanto poder sobre a sua vida. Ele não tem, ele foi derrotado por Jesus Cristo na cruz. Portanto, você não tem que ter medo dele, porque ele não tem força sobre você. Entenda isso. Da próxima vez que você de repente não obtiver um resultado bom no seu serviço, não conseguir uma promoção, não conseguir algo que você estava esperando tanto, em vez de depositar a culpa sobre Satanás, comece a refletir se de repente Deus não quer te ensinar ou não quer fazer algo com isso, ou se você não foi negligente também no seu trabalho. Porque também acontece isso, quando alguns cristãos começam a culpar Satanás por todas as dificuldades que acontecem com eles, quando na verdade eles estão agindo de forma irresponsável e não querem assumir a responsabilidade. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós sabemos que é duro, é sofrido assumir a responsabilidade. É difícil reconhecer que nós não estamos sendo responsáveis com o nosso tempo, não estamos sendo responsáveis com o nosso serviço, não estamos trabalhando de forma excelente e honesta, de forma a dar testemunho e glorificar a Deus, não estamos fazendo a nossa parte, e aí a gente colhe resultados ruins, e aí a culpa é de Satanás. Isso não é verdade. A Bíblia sempre vai nos encorajar a trazermos a responsabilidade para nós, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e dessa forma crescermos em santidade e maturidade espiritual. E a Bíblia sempre vai nos exercitar, nos ensinar a pensar no porquê Deus está promovendo aquilo na nossa vida, o que Ele quer nos ensinar com aquilo. A nossa vida está debaixo do governo do Senhor. Não é debaixo do governo de Satanás, é debaixo do governo do Senhor. Sendo assim, tudo muda de perspectiva. Comece a exercitar essa consciência, a consciência de que você não está só. Se você é verdadeiramente convertido, você não está só. Deus está contigo, assim como estava com Jacó, e orquestra todas as coisas para que a vontade dele se cumpra na vida de cada um. Pois bem, lembra que eu falei para você que esse texto é praticamente sobre tudo o que Deus fez sobre Jacó e tudo o que Jacó não fez? Então, Deus acabou de providenciar refúgio para Jacó. Deus acabou de orquestrar todas as coisas para que Jacó chegasse vivo, em segurança, na terra certa e conseguisse chegar até o seu tio Labão. E ali ter a oportunidade de se casar com uma das filhas dele. Deus acabou de orquestrar tudo e arranjar tudo. E sabe o que Jacó não fez? Jacó não reconheceu o agir de Deus. Jacó não agradeceu aquilo que Deus acabou de fazer por ele. E é isso que nós vamos ler nos próximos versículos. Vamos ler a partir do versículo 7. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto, e não é a hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora.
Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Depois que Jacó acaba de ser abençoado com o cuidado do Senhor, ele não reage a isso com adoração e com gratidão. Ao contrário, ele vai ficar tão deslumbrado com a beleza de Raquel que agora ele não consegue pensar em outra coisa a não ser na filha do seu tio, que ele pensa ser a mulher com quem ele vai se casar. Lembra que eu falei para você que Jacó chega nessa região com duas coisas em mente? Ele precisa encontrar um refúgio e ele precisa conseguir um casamento. Pois bem, lembra que a gente acabou de ler que os pastores que se encontravam ali no poço falaram assim: olha, inclusive a filha de Labão, Raquel, está vindo ali. Jacó avistou Raquel vindo, se aproximando, e o que tudo indica pelo texto é que de pronto ele já percebeu que ela era uma mulher muito bonita. Nós vamos ver na semana que vem, o próximo texto que nós vamos estudar, que Raquel de fato era uma mulher muito bonita e que de fato Jacó vai se encantar com ela, ele vai passar a gostar muito dela. Sabendo disso que o próximo texto nos conta isso, a gente consegue inferir que nesse momento no poço, quando Jacó observou Raquel se aproximando, ele já viu a sua beleza e ele já começou a ficar encantado com ela e pensar que ela era a esposa que Deus tinha para ele ali na terra de Harã, na família de Labão. E depois que ele avista ela, ele simplesmente não lembra de mais nada, gente. A gente vê ele falando aqui com os pastores e ele vai dar um conselho para os pastores. Para isso, para a gente falar sobre esse versículo em específico, que é o versículo 7, eu preciso ser honesta com você. Existe uma divergência de opinião em relação a esse versículo. Existem alguns pastores e teólogos que dizem que não, que Jacó aqui não foi malicioso, que ele apenas deu um conselho de irmão para irmão, de pastor para pastor. Afinal, lembra, gente, Jacó, ele era pastor do rebanho do seu pai Isaac, ele cuidava do rebanho do pai, então ele sabia cuidar de ovelhas, ele sabia mesmo o ofício, isso é verdade. O conselho que ele está dando aqui para esses pastores era um conselho real, era um conselho verdadeiro. E aí alguns pastores vão dizer, olha, Jacó não tinha malícia em falar isso para os pastores, ele apenas estava dizendo que eles realmente deveriam, que realmente não era a hora de recolher as ovelhas e, portanto, eles deviam dar água para as ovelhas e fazer elas voltarem para o pasto. Existe já um outro grupo, do qual eu confesso que acho que faz muito mais sentido, que já tem uma opinião diferente, que pensa que essa fala de Jacó é sim maliciosa, no sentido de que ele avistou Raquel e aí ele volta para conversar com os pastores e a primeira coisa que ele pensa é: eu preciso despistar essa galera daqui para eu poder ficar sozinho com Raquel, entende? Porque veja só, os pastores falam: é aquela que vem ali é Raquel, filha de Labão. Depois disso, em vez dele olhar para Raquel e falar alguma coisa, existe essa fala que parece estar perdida aqui, parece estar aleatória. Ele olha para os pastores e fala: olha, então, será que não era a hora do rebanho, não é a hora do rebanho ser recolhido ainda? Eles deviam voltar para o pasto, então dá água logo para o rebanho e volta para o pasto, esse é o certo a ser feito. Entende como essa fala ela está muito deslocada? Não parece ser uma coisa tão ingênua da parte de Jacó. Não parece que Jacó estava só querendo dar um conselho de pastor para pastor, pelo menos não ao meu ver. Mas eu preciso contar para você que existe a possibilidade de interpretar de um outro jeito, tá bom? Mas eu vou assumir essa interpretação de que Jacó sim estava querendo ficar sozinho com Raquel. E eu vou assumir essa interpretação por causa do beijo que ele vai dar nela mais adiante. Outra coisa muito estranha para a época e outra coisa que também divide opiniões. Existem alguns teólogos que vão falar que esse beijo não foi um beijo malicioso, foi apenas um beijo entre parentes, algo que era comum para a época.
Mas existe uma outra opinião, da qual eu também acho que faz mais sentido, de que esse beijo foi malicioso sim. Porque ainda que o beijo fosse algo muito comum na cultura oriental entre parentes, tanto que a gente leu que Labão beijou o próprio sobrinho no rosto, isso era muito comum na cultura oriental, é verdade, mas não entre um homem e uma mulher em público. Isso não era comum, gente. Vamos lembrar que nós estamos num período patriarcal. As mulheres não eram consideradas nem pessoas, elas eram consideradas uma subclasse. E dar um beijo numa mulher em público diante de outros homens, uma mulher que não era sua filha, que não era sua irmã, uma mulher que não era sua esposa, isso era completamente escandaloso. Então eu não consigo ver lógica nesse argumento de que era apenas um beijo ingênuo entre parentes. Não, para mim foi sim um beijo romântico. E quando eu falo romântico, eu não estou dizendo aquilo que a gente vê nas novelas da Globo. Não, não é isso. Provavelmente foi um beijo no rosto. Mas pra época, um homem que não era esposo, não era irmão, não era pai, dar um beijo numa mulher que ele acabou de conhecer em público, já é considerado um beijo romântico bastante escandaloso, entende? Então, por causa dessa interpretação, pra mim, essa fala de Jacó pros pastores é uma forma de despistar, sim, os pastores pra ficar sozinho com Raquel, entende? E aí, olha só o que vai acontecer. Você lembra que nós lemos que existia uma dinâmica naquele poço. Esse poço não funcionava de forma convencional, como a maioria dos poços. Existia uma dinâmica diferente. O poço era fechado por uma grande pedra. Veja que o texto bíblico faz questão de mencionar que não era qualquer pedra, mas era uma grande pedra. O que a gente já consegue inferir que talvez fosse difícil tirar essa pedra para abrir o poço. Provavelmente essa grande pedra era usada para proteger aquela água ali, uma vez que a gente está numa região árida, uma região de clima difícil e de escassez de água, era importante proteger aquela água, proteger a água do poço, para que ela não evaporasse, para que não caísse bicho lá dentro, para que o próprio rebanho não escorregasse, não viesse a cair e se afogar dentro da água do poço e contaminar a água do poço. Entende? Então era uma tentativa de proteger aquela água. Eles colocavam a pedra. Outra coisa, aquela água devia abastecer várias pessoas, devia ser o poço mais perto da região, mais perto da cidade de Harã. Então era a fonte de água para muitas pessoas. Então precisava ter uma ordem, precisava ter um certo combinado para usar a água do poço. E aí nós lemos aqui, e até os pastores explicaram para Jacó, que qual era o combinado? Eles esperavam todos os rebanhos se reunir para que uma única vez a pedra fosse retirada, todos os rebanhos pudessem beber daquela água, então a pedra voltaria ao poço e eles voltariam para pastar, certo? Esse era o combinado, essa era a dinâmica do poço. Por que isso? Primeiro, porque era uma forma de você fazer um uso mais inteligente daquela água, uma vez que aquela água servia para abastecer um grupo grande de pessoas. Era uma forma de manter a água ali protegida e tudo mais. Mas também existe uma segunda coisa aqui, uma segunda questão que nos chama muita atenção. Precisava de ajuda de outras pessoas, de mais de uma pessoa, para tirar a grande pedra que fechava o poço, entende? Então, quando o texto começa nos contando que, olha, havia uma grande pedra que fechava o poço, os pastores esperavam os rebanhos se reunirem para tirar a grande pedra do poço, o que o autor Moisés está chamando a nossa atenção? Essa pedra não era facilmente removível, não era uma pedra qualquer, era uma pedra bem pesada, precisava de reforços, homens da região se juntavam para poder tirar essa pedra com mais facilidade. Pois bem, Raquel se aproxima com o rebanho de Labão e quando Jacó percebe que ela chega, mais do que depressa, sabendo ele que a água precisava ser removida para que as ovelhas pudessem beber daquela água, ele sozinho abre o poço e retira a grande pedra que cobria ali a boca do poço, sozinho. E em sequência, mais do que depressa, ele dá água a todas as ovelhas de Labão que estavam sob o pastoreio de Raquel.
Gente, a sensação que o texto nos dá é de que Jacó está querendo se mostrar para Raquel como um grande homem forte que poderia prover água para suas ovelhas e ele poderia tirar aquela pedra sozinho, ele não precisava nem da ajuda dos outros pastores. É claro que ao fazer isso, Jacó está ganhando pontos com Raquel, digamos assim, romanticamente falando, mas ele também está garantindo algo com o seu tio, porque ele contaria com o apoio e ajuda do tio, ele se refugiaria na casa do tio. De um certo modo, Jacó está mostrando que ele tem conhecimento no cuidado de rebanhos, que ele é capaz de cuidar dos rebanhos, que ele poderia ser útil para o seu tio, de que dar refúgio a ele poderia ser vantajoso. Ele também está mostrando isso, mostrando que ele tem alguma utilidade. Gente, na época, pastorear um rebanho era uma função geralmente dada a homens, por causa de tudo que envolvia cuidar de um rebanho. Você tinha que proteger as ovelhas do ataque de animais selvagens, você precisava dar água, fazer pastar, mas principalmente proteger a ovelha do ataque de animais selvagens. Era um serviço externo que muitas vezes envolvia força braçal, então era um serviço comumente realizado, praticado por homens, mas não era proibido que as mulheres pastoreassem. Não era proibido que uma mulher cuidasse de um rebanho quando necessário fosse, mas não era o mais comum. O fato de Raquel pastorear o rebanho do pai nos dá a impressão de que os filhos de Labão, porque mais pra frente na história a gente vai ver que Labão tinha sim outros filhos, né? Mas nos dá a impressão de que esses outros filhos eram muito novos ainda para poder cuidar do rebanho, de forma que Labão precisou colocar sua filha para poder exercer essa função. E em outras partes do texto bíblico a gente vai ver também outras mulheres cuidando do rebanho dos seus pais, porque eles não tinham filhos homens para exercer essa função. Mas essa função ela era exercida preferivelmente por homens por causa do tipo da função, por causa do que se exigia. Então, quando Jacó ele pega da água e ele dá água para as ovelhas, quando Jacó cuida das ovelhas para Raquel, ele está mostrando para ela que ele poderia ser esse homem que finalmente ia suprir essa ausência na casa de Labão, entende? É isso que representa. É quase que como um jogo de conquista, mas ao mesmo tempo é Jacó se mostrando como alguém que seria útil também na família de Labão. Em outras palavras, diante da providência divina, Jacó não agradeceu. Jacó quis se mostrar, ele quis garantir que ele conseguiria ajuda, se mostrando útil, mostrando que ele era digno de receber o auxílio do tio, mostrando que ele era digno de receber o amor de Raquel. Ao invés de agradecer e adorar a Deus, ele vai se mostrar para ela e vai esquecer de adorar ao seu Senhor. Outra coisa que ele vai se esquecer é que no momento em que ele começa a já olhar para Raquel como sua possível futura esposa, em nenhum momento ele vai pensar se essa era a vontade de Deus. Em nenhum momento ele se questiona se Raquel era a escolha de Deus para ele, e ele não busca o conselho de Deus para isso, agindo de forma completamente oposta à forma como o servo de Abraão agiu. Você lembra disso? Quando Abraão precisava arrumar uma esposa para Isaac, ele deu ordens para que o seu servo fosse buscar uma esposa lá em Harã, aqui onde Jacó está. Ele fala para o seu servo ir na casa da sua parentela, buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E ele diz para o seu servo que o próprio Deus lhe ajudaria a encontrar a esposa certa. Quando o servo chega em Harã, o servo vai consultar a Deus e ele pede a Deus um sinal. Ele pede para que Deus mandasse para o poço uma mulher que não fosse recusar dar água a ele e a todos os camelos que estavam com ele. E é nesse momento que, de forma providencial, Rebeca chega ao poço. E quando o servo lhe pede água, ela, sem demora, aceita ajudar esse servo e dá água a ele e a todos os seus camelos, confirmando o sinal que o servo havia pedido. E dessa forma o servo soube que Rebeca era a escolha de Deus para Isaac. E Rebeca vai ser levada como a esposa que Deus tinha escolhido para se casar com o patriarca Isaac. Aqui
nós estamos vendo as coisas muito diferentes. Jacó chega, ele se encanta pela fisionomia de Raquel, afinal de contas ele não conhece Raquel ainda. Ele só está vendo a aparência dela e movido pela aparência de Raquel, ele já vai considerar que ela era a esposa que Deus tinha para ele. Afinal de contas, ele estava em Padã Arã, ali ele precisava achar uma esposa, Raquel era filha de Labão, então por que não ela? Não é? Aparentemente, ela era a escolha certa. Aparentemente, ela seria sua futura esposa. E ele, mais do que depressa, vai se encantar com a beleza de Raquel e já vai começar a se manifestar, né? Vai começar a agir de forma a conquistar Raquel para si. Em nenhum momento ele considera buscar o conselho de Deus, a exemplo do servo de Abraão. Lembra que eu falei para você que o texto de hoje é sobre o que Deus fez e sobre o que Jacó não fez? Jacó não agradeceu a Deus, não reconheceu o agir de Deus cuidando dele em todo o tempo, e Jacó não buscou o conselho do Senhor, mas viveu pela sua própria vontade, se movendo pelas aparências, se movendo por aquilo que ele achava que tinha sentido. Muitas e muitas vezes eu e você nos comportamos da mesma forma. Nós vivemos como quem não tem a Deus. É como se Deus não existisse de fato nas nossas vidas. É como se Deus estivesse guardado no nosso bolso e ele só fosse acessado quando nós não tivéssemos outra opção, ou quando nós já fizemos tanta coisa errada, já tomamos tantas decisões erradas, que então nós ficamos desesperados e aí nós resolvemos recorrer a Deus. Muitas vezes nós vivemos como se Deus não existisse, não o reconhecemos no nosso dia a dia, não agradecemos a tudo que Ele faz por nós, desde o mais comum até o mais extraordinário, e muito menos buscamos o seu conselho no momento de decisões, nas nossas jornadas. Vivemos como quem não tem a Deus, vivemos como se Deus não habitasse em nós, como quem não tem consciência da sua presença. E detalhe, Jacó havia acabado de sair de uma experiência espiritual maravilhosa. Lembra? Ele tinha acabado praticamente de ter um sonho com o próprio Deus, onde o próprio Deus garantiu que estaria com ele e cuidaria dele em todo o tempo. Ele tinha acabado de ver ao Senhor e, gente, não foi falso. Não foi mentirosa. Essa experiência que Jacó teve com Deus, ela não foi falsa, ela foi real. Lembra que nós comentamos no vídeo anterior que quando Jacó tem o sonho com Deus, ele reage com temor, ele reage com maravilhamento e entendimento, ele adora a Deus em reação à sua manifestação, ele faz um voto mostrando como o coração dele queria comprometimento com Deus. A experiência que Jacó vive com Deus no sonho, ela é verdadeira, ela é grandiosa. Jacó, de fato, teve fé no Senhor, porque ele reage a esse sonho com alguma fé, por mais que imatura, mas ele reage com fé ao sonho que Deus deu a ele. E ele acabou de sair desse momento grandioso com Deus. Ele acabou de sair deste momento. E bastou que ele virasse as costas por este sonho, ele já não lembra mais desse Deus. Ele já não agradece mais a esse Deus. Ele não consulta esse Deus. É como se esse Deus não existisse. E muitas vezes eu e você agimos igualzinho. Nós vamos aos cultos no domingo. O culto é abençoado. Sabe aquela coisa? Nossa, o culto hoje foi uma bênção. Deus falou comigo. Deus se manifestou na minha vida de um jeito. Eu senti a presença do Senhor. Deus é maravilhoso. E às vezes, muitas vezes é real. Às vezes é só emoção. Às vezes não foi real. Mas muitas vezes é real. Você de fato teve uma vivência maravilhosa com Deus ali. Deus se derramou sobre a sua vida. Mas aí você vira as costas e no dia seguinte, na segunda-feira, você faz a sua agenda e não pergunta o que Deus acha, o que Ele pensa sobre como você deve gerenciar os seus dias, sobre como você deve gerenciar o seu tempo, sobre como você deve gerenciar a sua rotina. Você não considera Ele nos seus dias, você não agradece Ele porque acordou vivo hoje,
Você não agradece a Ele porque tem o pão de cada dia na sua mesa, seja esse pão mais simples ou mais elaborado. Você não reconhece a providência divina em cada detalhe, não agradece a ela, não vive de modo grato, não tem a consciência de que Deus é quem governa a sua vida e muito menos busca o conselho do Senhor em todas as áreas da sua vida. Você não busca o conselho do Senhor para gerenciar as suas finanças, para gerenciar o seu tempo, para gerenciar as suas relações, mas você sabe que você no domingo vai ter aquela grande experiência com o Senhor, mas na segunda-feira é a mesma coisa, é como se Deus não existisse. Você continua guardando Ele no seu bolso, vivendo a semana inteira como se Ele não estivesse ali, para então no domingo, quem sabe talvez poder experimentar alguma coisa sobrenatural da parte do Senhor, ter as suas emoções preenchidas, se sentir consolado, sentir algo bom, algo quentinho, e aí na segunda a vida volta a ser do mesmo jeito. Se você for a Deus e perguntar como Ele deseja que você gerencie os seus dias, como Ele deseja que você viva a sua vida, você vai se surpreender com as respostas do Senhor. Você vai descobrir que você, assim como eu, vive de modo muito distante daquilo que Ele realmente deseja para nós. Versículo 13. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Talvez a sua Bíblia esteja: você é meu osso e minha carne. Que quer dizer isso? Você é sangue do meu sangue, você é família, né? Então, depois que tudo isso aconteceu, a gente viu que Jacó vai se apresentar ali para Raquel, ele vai dar água para as ovelhas, e aí ele vai beijar Raquel. E eu já falei para você que eu creio que esse beijo, ele foi mal intencionado, ele não foi um beijo entre parentes não, foi um beijo de alguém que estava romanticamente interessado por Raquel. Ele beija Raquel e a Bíblia diz que logo depois ele chora. É estranho, né, gente? Mas o povo do Oriente, essa cultura oriental também tem disso. É uma cultura expressiva, uma cultura que chora, que vive o luto de forma muito intensa, né? Então, quando Jacó chora após beijar Raquel, provavelmente foi um momento de alívio. Foi um momento em que Jacó reconheceu, ele percebeu que ele estava realmente entre parentes, que ele tinha chegado à terra certa e que ele estava prestes a conhecer o seu tio e finalmente encontrar refúgio. Foi como um alívio, sabe? Depois de tantos dias vagando pelo deserto com medo de morrer, sem comer direito, sem beber água direito, ele finalmente estava seguro. Então, provavelmente esse choro foi um choro de alívio de finalmente ter chegado àquele lugar. E aí, quando isso acontece, ele então vai se apresentar para Raquel. Depois do beijo, ele vai se apresentar para Raquel, vai dizer que ele é filho de Rebeca, irmão do pai dela, Labão. Ele conta as coisas para ela e sai correndo para contar para o seu pai, o que nos faz pensar que a cidade não ficava tão distante, né? Ela conta para o seu pai, Labão, tudo o que tinha acontecido ali, que ela tinha encontrado aparentemente o filho de Isaac, o filho de Rebeca, e aí Labão vem correndo também ao encontro de Jacó. Gente, Labão aqui é o irmão de Rebeca, é o mesmo que viu todo o acontecimento quando Rebeca foi escolhida por Deus para ser esposa de Isaac. Labão conheceu o servo de Abraão, ele viu as riquezas de Abraão, ele recebeu muitos presentes de Abraão por ser irmão de Rebeca. Então Labão, ele sabe o terreno onde ele está pisando, tá? Ele conhece a família de Jacó, ele sabe que ele vem de uma família rica, ele conhece um pouco da história e ele sai correndo ao encontro do seu sobrinho. Quando ele chega para conversar com Jacó, Jacó então vai contar tudo para ele. E provavelmente aqui tudo é tudo. Provavelmente Jacó contou tudo o que tinha acontecido, que ele enganou o pai, que ele recebeu a promessa, que Esaú ficou muito irritado, quis matá-lo, ele precisou fugir, e aí a mãe dele mandou procurar por Labão e ele fugiu, e aí ele teve um sonho com Deus, ele de fato é o herdeiro, o único herdeiro de Isaac. Ele deve ter contado tudo para Labão, porque pensa só, Jacó chegou em Padan-Aram sem nada, sem nenhuma riqueza. Diferente do servo de Abraão, que estava cheio de camelos e riquezas,
Jacó chega aqui em Padan-Aram sem nada, ele não tem nenhum recurso. Então ele está tentando convencer Labão de que ele realmente é o filho de Rebeca, ele não é o impostor. E aparentemente toda essa história vai ser muito convincente para Labão. Provavelmente essa história estava carregada de elementos que confirmavam para Labão que de fato Jacó era filho de Rebeca. E aí diante disso Labão resolve acolher Jacó, dizendo que ele era sangue do sangue dele, ele era família e portanto Labão não ia deixar ele desamparado, e Labão resolve acolher Jacó. Lembra que eu falei para você que esse texto é sobre tudo o que Deus fez e sobre o que Jacó não fez? Então, Deus cuidou de Jacó. Deus garantiu que ele fosse acolhido pelo seu tio, que ele encontrasse refúgio, que ele chegasse vivo, que ele chegasse em segurança. Jacó não reconheceu isso, Jacó não agradeceu, Jacó não consultou a Deus em relação à sua futura esposa, mas isso não muda o que Deus sente por Jacó. Eu quero encerrar o vídeo falando com você esse último aspecto a respeito do nosso Senhor. Nada disso, nada desse comportamento de Jacó surpreendeu a Deus. Nada disso frustrou a Deus ou decepcionou a Deus. Porque Deus não se surpreende, Ele não se frustra, Ele não se admira com nada, porque Ele é o Senhor da história. Ele não só sabe tudo, como Ele escreve toda a história. Deus nos conhece, Deus nos fez. Então, nada daquilo que nós venhamos a fazer vai surpreender a Deus, nem negativamente, nem positivamente. Ele sabe quem nós realmente somos e ainda assim resolve nos amar. Quando Deus escolheu Jacó para ser o próximo que carregaria a promessa, quando Deus escolheu Jacó para caminhar com ele, Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia que Jacó agiria assim, e Deus já sabia de coisas piores que Jacó viria a fazer, que nem ele mesmo sabia. Deus já sabia, porque Deus vê o coração de Jacó. Mas mesmo assim, ele escolheu amar e andar com Jacó. Assim também é conosco. Quando Deus chegou na minha e na sua vida, estendendo seus braços de amor e nos chamando para perto, não foi pelo nosso mérito, não foi pelo que nós fizemos, não foi pelo que nós somos, porque somos bons ou não somos, porque não somos tão pecadores assim, não foi. Porque Deus nos escolheu na eternidade e lá Ele já sabia tudo o que faríamos. Lá Ele já era capaz de conhecer o nosso coração, de saber coisas que nem nós sabemos a nosso respeito. Às vezes nós nos achamos muito bons porque nós vemos superficialmente. Nós vemos só as ações, nós temos dificuldade às vezes de diagnosticar as nossas intenções. Nós às vezes nos achamos muito bons, nós olhamos para determinadas pessoas que cometem determinados pecados e achamos que somos melhores do que eles. Achamos que eles são pecadores piores. Não, eu sou pecador, mas não nesse nível. Por isso Deus está comigo. Isso é mentira. Talvez nós não pequemos como aqueles porque não vivemos as circunstâncias que aqueles vivem. Talvez não pequemos como aqueles porque a forma como Deus nos constituiu, o pecado deles não é uma tentação para nós. Mas não significa que nós sejamos bons. Existem coisas escondidas no nosso coração que não agradam a Deus, que nem a gente sabe, mas que Deus já sabe. Coisas horrendas. E ainda assim, Ele escolhe nos amar. E o amor de Deus, Ele é constrangedor por causa disso. Deus não nos ama pelo que fazemos. Nós não merecemos o amor de Deus, mas ainda assim, Ele nos ama e continua nos amando. Essa história não é sobre o homem bom, mas é sobre o Deus bom que ama o homem mau. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tive muita dificuldade com esse texto e que eu tenho dificuldade com esse personagem Jacó? Pois bem, Jacó é uma figura difícil. Jacó é o patriarca que, ao meu ver, quando você lê a história,
mais nos choca. É o personagem que mais nos gera aquela pergunta do como Deus pode estar com ele? Olha o que ele fez, olha o que ele faz. Ele é aquele personagem que nos faz ficar incomodados porque Deus cuida dele, abençoa ele, está com ele sendo o enganador. Ele sendo esse cara que só pensa na sua própria vantagem, que não lembra de Deus, que não agradece a Deus, que aparentemente não vive de forma piedosa, mesmo tendo alguma fé, mas uma fé imatura. Esse é o personagem que nos choca. E esse choque deixa ainda mais evidente a grandeza da graça e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você que me ouve, assim como eu, já tenha aí algum tempo de caminhada com Jesus. Talvez você que me ouve se converteu já há muitos anos, assim como eu. E sabe o que acontece? Depois que a gente se converte, depois que Jesus chega na nossa vida e derrama graça sobre nós, depois que Ele abre os nossos olhos, o nosso entendimento, depois que a gente passa a crer nele genuinamente, nós nascemos de novo no Espírito, o próprio Cristo passa a habitar em nós através do Espírito dele. E a habitação de Cristo em nós faz com que a gente viva de forma diferente, dia após dia. A gente vai gradativamente vivendo de forma diferente. E por conta disso, a gente realmente vai mudando e se transformando. E aí, às vezes, a gente esquece que toda essa mudança e transformação que está acontecendo não é por nossa causa, mas é por causa daquele que habita em nós. É por causa do próprio Cristo, do próprio Jesus que mora em nós, que faz morada em nós e, portanto, faz com que a gente comece a ter consciência da presença de Deus, faz com que a gente comece a consultar a Deus e obter respostas, faz com que a gente comece a ter uma nova conduta. E aí a gente vai passando o tempo e a gente se esquece que não foi sempre assim, mas que isso só começou depois que Cristo passou a morar em nós. Esse texto é sobre o que Deus fez e sobre o que Jacó não fez. Esse texto é sobre o que nós não podemos fazer. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos arrepender. Nós não podemos mudar de vida sem aquilo que Jesus fez. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. Ele perdoa os nossos pecados e nos dá condições de nos arrependermos. Ele nos convence dos nossos erros através do seu Espírito Santo. Produz em nós arrependimento genuíno. E perante o arrependimento genuíno, Ele passa a habitar dentro de nós e nos capacita a viver de forma diferente. Ele é quem faz todas as coisas. Nele está toda a capacitação para a salvação e para viver de forma santa. E isso nos dá paz e esperança. Se no começo do vídeo você se sentiu entristecido por perceber que você não tem consciência da presença de Deus, que você vive como se Deus não existisse, aqui está a sua esperança. Em você habita o Espírito Santo de Deus. Em você habita o próprio Espírito de Cristo, que é quem te capacita a viver de forma diferente. Que a gente possa exercer a consciência de que Deus está conosco em todo o tempo, em cada decisão, em cada dia, do comum ao extraordinário. Que Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos santifica, Ele é aquele que nos capacita e nos habilita. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Nunca é sobre o que nós fazemos para merecê-lo, mas sempre sobre o que Ele fez para que nós pudéssemos ir a Ele. Que Deus te abençoe e não se esqueça, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Ele fez e faz.